Hello, my dear. Vamos a mais uma videoaula, né? E vamos continuar falando sobre o present continuous. Só que agora nós vamos ver o present continuous na negative, interrogative and short answers, tá? Que é a forma negativa, interrogativa e respostas curtas, né? A forma interrogativa, a pergunta. Então, vamos lá. Bem, eu já tinha falado em das duas últimas aulas que o present continuous é formado pelo sujeito, o verbo to be no presente, mas o verbo principal no gerúndio, com o ing, ok? Como vocês estão vendo aí no slide, né? Então, se eu quero colocar essa frase na forma negativa, olha, forma afirmativa, eu posso dizer We are saving money to buy ice cream. Nós estamos economizando dinheiro para comprar sorvete. Ou nós podemos dizer We are saving money to buy ice cream. Então, na forma normal ou na forma contraída. It is raining today. Ou it's raining today. Quando é a forma contraída, fica até melhor para se falar. Está chovendo hoje. I am listening a lot about that country. Desculpe, né? Learning. Eu estou aprendendo muito sobre aquele país. Ou I'm learning a lot about that country. Okay? Já a forma negativa vai ser do mesmo jeito que vocês aprenderam com o verbo to be. A estrutura. Sujeito, que é igual à afirmativa, né? Depois o verbo to be no presente, como afirmativa, só que depois do verbo to be, nós temos que colocar a negação not, que quer dizer não, o gerúndio, que é o ing do verbo principal. A estrutura da forma negativa é semelhante à afirmativa, a diferença só é que nós colocamos o not depois do verbo to be. E podemos escrever e falar de duas maneiras, aliás, desculpe, de três maneiras. Tá? Então, ó, we are not saving money to buy ice cream. Eu posso dizer, we are not saving money to buy ice cream. E ainda eu posso dizer, we aren't saving money to buy ice cream. Veja que nós temos três formas de escrever e de falar a forma negativa. Qual a forma melhor? Aí quem escolhe é a pessoa. Né, a forma. Só que geralmente forma contraída é mais usado na linguagem informal do dia a dia, ok? Então, it's not raining today, it's not raining today, it isn't raining today. I'm not learning a lot about that country. I am not learning a lot about that country. Agora, o único que nós não temos três formas de escrita e fala só é o I am, porque eu não posso contrair o am com o not. Só existem essas duas formas para a primeira pessoa, ok? Então, vamos agora para a forma interrogativa. Então, em inglês, quando nós fazemos pergunta direta, então, a ordem do sujeito e verbo, ele muda, né? A gente troca. Primeiro nós colocamos o verbo auxiliar, depois nós colocamos o sujeito. Veja que na afirmativa, primeiro é o sujeito, depois o verbo to be. Na interrogativa, não. Primeiro é o verbo to be, que é o verbo auxiliar, depois é o sujeito, para depois vir o gerúndio, com ing, e do verbo principal complementa a interrogação final. Tá? Então, vamos ver o exemplo. Are we saving money to buy ice cream? Is it raining today? Am I learning a lot about that country? Bom, as três formas. Agora veja, quando alguém nos faz uma pergunta, isso é importante ver a diferença. Quando alguém nos faz uma pergunta direta, então, primeiro, em inglês, se responde yes, que é o sim, se for uma resposta afirmativa, e no, se for uma resposta negativa. Mas nós só vamos poder usar esse yes e esse no somente para perguntas, tá? Só para perguntas. Da afirmativa para a negativa não se usa o no, por exemplo, tá? Não se usa. Então, vamos lá. Se eu perguntasse, am I learning a lot about that country? Yes.
I am. Yes, he, she, or it is. Yes, we, you, they are. Desculpe, é dessa forma que vocês vão responder as perguntas. Yes, I am. Yes, he, she, it is. Depende de quem, qual dos três vai estar na pergunta. Yes, you, we, they are. Na negativa, vai ficar no, I'm not. Tem que ser na negativa contraída, tá? A resposta curta tem que ser na negativa contraída. No, I'm not. No, he, she, it isn't. No, you, we, they aren't, tá? Agora, are you missing money to buy an ice cream? Yes, they are. Aí veja, vocês poderiam estranhar, porque o sujeito aí é o we, e na resposta aí tem they, ao invés do próprio we. É porque é do mesmo jeito que em português, olha. Que na verdade, desculpe, aí não era they, tá? O slide está errado. Aí tem que ser you, Y-O-U, porque quando a gente diz assim, ó, a gente faz a pergunta, nós estamos economizando dinheiro para comprar sorvete, então a pessoa vai responder assim, vocês estão, tá? Vocês estão. A mesma coisa se eu fizer assim, ó, você está estudando inglês? Você vai dizer, sim, eu estou, mas veja que a pergunta eu fiz a você, a resposta você dá com eu. Então, todas as vezes que nós fazemos a pergunta, veja o mouse onde eu vou apontar, ok? Toda vez que a pergunta tiver o i, esse aqui é que eu estou passando o mouse, a resposta terá que ser com esse u daqui, ó, you, tá? Quando a pergunta for feita com este I aqui, ó, I, a resposta tem que ser também com you. E quando a pergunta for com you, a resposta tem que ser com I. O restante, quando a pergunta é com he, você vai usar o próprio he. Quando a pergunta for com she, você vai usar o próprio she. Quando a pergunta for com it, o próprio it. Quando a pergunta for com they, vai ser usado they, tá? Não é o i se usa they, não, é you. Então, vamos à pergunta. Is it raining today? Veja que a resposta is it raining today? Aí, ó. Aí eu vou colocar yes, it is. Tá vendo? Eu usei o próprio it. Se fosse na negativa, eu colocaria no, it isn't. Tá? Aí, veja, eu botei um lembrete aqui. Pergunta. Se a pergunta for feita com I, a resposta você tem que colocar you. Porque se eu disser assim, eu estou ensinando inglês agora, vocês vão me responder sim, você está. Eu estou ensinando inglês agora? Vocês dizem sim, você está. Por isso que I, a resposta tem que ser com you. E se a pergunta for com you, a resposta com I, eles dois trocam, tá? Isso somente na hora de dar respostas curtas, tá? E se tiver o i novamente, não. Quando fizer com o i, a resposta é com you também, tá? O slide está atrapalhado um pouquinho aqui, é you mesmo também, ok? Então, vamos à atividade do livro didático, também a página 135, 136, novamente com a historiazinha aí em quadrinho. Leia a história em quadrinho abaixo e faça o exercício 4 a 6 em seu caderno. Aí vem a quinta questão. Na sua opinião, o menino está ouvindo a mãe? Escreva a resposta no seu caderno. Então, se ele está ouvindo a mãe, você vai marcar yes, he is. Se ele não está ouvindo a mãe, você vai marcar no, he isn't. Tá? Yes é dizendo que sim, no é dizendo que não. Sexto, em cada item abaixo, coloque as palavras na ordem correta para fazer perguntas sobre o menino. Então, responda às perguntas, escreva as respostas no seu caderno como no exemplo. Ele dá um exemplo, veja o exemplo da letra A. Veja que na letra A tem to his mother, the boy, talking is. Veja que a frase está na forma interrogativa.
Então, o que é que primeiro a gente vai colocar, já que nós vamos colocar as palavras na ordem correta para formar a pergunta? Primeiro, a pergunta é com is, né, que primeiro vem o verbo to be, depois o sujeito the boy, depois do sujeito vem o gerúndio do verbo principal, que é o que está com ing, então talk, e o complemento, que veja que o complemento já está até com o sinal de interrogação, to his mother. Aí você olha lá a historinha lá em quadrinho, aí ele respondeu, yes, vírgula, he is, porque the boy, né, o garoto, a gente troca por he. Era outra coisa também que eu esqueci de falar. Quando a pergunta tem um nome, por exemplo, Maria está estudando? Então, na hora da resposta, vai dizer sim, ela está. Então, Maria tem que trocar por ela. Então, se for em inglês, Maria, você vai trocar por she. Se for João, você vai trocar por he. Se for o cachorro, você vai trocar por it. Tá? Tem que trocar o sujeito pelo pronome na hora da resposta. Aí, a letra B tem he on a chair is e sitting. Então, você vai colocar essas palavras na ordem correta. Quando você formar a frase na certinha, na ordem correta, você vai responder a ela essa pergunta com yes ou então com no. Tá? Letra C, to loud music, listen, is e he. Monta a frase, bota as palavras na ordem correta. Lembre que primeiro é o verbo to be, depois é o sujeito, depois é o verbo no gerúndio, que é aquele que está com ing, e depois o complemento, que é o que está com o sinal de interrogação. Depois você vai usar yes, vírgula, sujeito, e o verbo to be, que está na pergunta, se é is, se é are, se é am. Depois, se for na negativa, no, vírgula, o sujeito, it isn't, aren't. E o am, né, é a única contração que vai ter de I com am e o not não, ok? Bem, gente, finalizamos nossa videoaula por aqui. Né? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tem suas dúvidas na sala de aula, mas respondam as atividades direitinho, ok? Forte abraço e até a próxima, se Deus assim permitir.